Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Você já ouviu as frases "é proibido proibir"? Para o mundo que eu quero descer, a arte está morta, nem Godard pode salvá-la, e tantas outras. Essas frases foram piadas, publicadas, pintadas, gritadas em maio de 1968. Você já ouviu falar sobre essa revolução estudantil? É sobre ela que eu vou falar pelo livro Um Ano Depois, de Anne Wojcicki. Anne Wojcicki foi atriz, escritora, cineasta, poetisa. Casou-se com Godard, um diretor de cinema francês, um dos criadores, junto com Truffaut, do estilo cinematográfico chamado Nouvelle Vague. Mas por que essa atriz vai escrever um livro sobre maio de 1968? Eu vou te contar agora. Anne Wojcicki e Truffaut moravam num bairro chamado Quartier Latin. Nesse bairro e nas ruas deste bairro que aconteceram os protestos dos estudantes em 1968. Por que aconteceram esses protestos? A gente precisa saber como que estava o clima no mundo naquele ano. Em 1968, Martin Luther King foi assassinado. A Guerra do Vietnã estava na sua parte mais violenta, marcada por protestos no mundo inteiro. Na América Latina, havia uma reação muito forte contra as ditaduras militares. Nós sabemos, naquela época, e vamos dizer hoje em dia também, agiam de forma violenta contra todas as pessoas contrários às suas ações políticas. Na África, havia um movimento de liberdade contra a colonização. Muitos países africanos estavam num processo de luta para se independer dos países que os colonizavam, que os exploravam. Em Paris, estava também esse clima de insatisfação, ou seja, o mundo inteiro parecia que estava em um barril de pólvora. Na Universidade de Nanterre, os reitores decidiram, sem consultar os estudantes, de separar os alojamentos entre masculino e feminino. Ora, os estudantes fizeram uma manifestação contrária a essa atitude. A reitoria, como reagiu? Ameaçando expulsar os estudantes e mandou a polícia entrar na universidade para agir com violência, para calar essa revolta. A partir daí, todos os estudantes resolvem se unir contra esta atitude. Eles vão para as ruas e fazem uma greve. Recebem o apoio dos trabalhadores, gerando assim uma greve geral. Por quê? Os estudantes em si já se encontravam insatisfeitos e inseguros com o seu futuro. Havia uma preocupação sobre o que aconteceria depois que eles se formassem, porque havia uma crise na França, uma crise de emprego. Os trabalhadores também estavam insatisfeitos com seus salários, e isso foi a argamassa que uniu esse desejo de gritar, de dizer que estavam insatisfeitos e que queriam mudanças. Esse foi o maio de 1968. E é sobre ele que Anne Wojcicki vai escrever no livro Um Ano Depois. Anne coloca o título Um Ano Depois porque essa revolução acontece um ano depois dela gravar o filme A Chinesa, dirigido por Jean-Luc Godard, seu marido. Esse filme A Chinesa retrata a história de um grupo de estudantes que resolvem viver uma experiência da Revolução Maoísta. Jean-Luc Godard, ele é um cineasta político com uma visão de mudança e ele decide se envolver nessas manifestações. Anne era uma atriz. Ela estava simplesmente assistindo o que estava acontecendo. Ela
ela queria continuar a gravar os filmes que ela estava destacada para filmar. Ela vai narrar a viagem até Cannes. Jean-Luc interrompe o festival, fala que não tem cabimento aquele festival acontecer enquanto está acontecendo a Revolução dos Estudantes. Anne vai narrar os encontros que ela tem com os artistas e diretores da época, a gravação com os Rolling Stones, a tentativa de gravação com os Beatles, toda a convivência que ela tem com os artistas da época. Ela narra também, muito respeitosamente, os conflitos com Jean-Luc Godard. É importante dizer que eles têm uma diferença de idade de quase 20 anos. A visão política de Jean-Luc era uma e a dela era outra. Como que ela participa? Ela vai na Universidade de Artes, aonde são feitos os cartazes com as frases que eu falei no início desse vídeo. A cidade de Paris fica marcada pelas frases de protesto e pelos desenhos dos cartazes que os estudantes de arte faziam. Eles criaram uma verdadeira oficina de arte. Frases do tipo: as armas da crítica passam pela crítica das armas, pare o mundo que eu quero descer, a arte está morta, nem Godard poderá resolver, sejam realistas, exijam o impossível. Anne Boycinski terá uma participação indireta nestas manifestações. Ela é muito mais uma espectadora do que alguém que está envolvida nas manifestações. Godard, ele, pelo contrário, vai para o meio da multidão. E isso vai gerar alguns conflitos entre ela e o marido. Anne, no entanto, vai dar a sua contribuição. Ela participa na oficina de artes, na faculdade de artes, na produção dos cartazes que eternizaram estas manifestações. Por exemplo, a caricatura do presidente francês Charles de Gaulle ficou eternizada a partir desse trabalho, dessa oficina. Frases como: as armas da crítica passam pela crítica das armas, sejam realistas, exijam o impossível, pare o mundo que eu quero descer, a arte está morta, nem Godard poderá impedir, e tantas outras que a gente está acostumado a ouvir, foram usadas, criadas nessas oficinas de arte, produziram os cartazes e pintaram os muros de Paris. Ele participou, passa uma tarde inteira, um dia, ajudando nessa produção. Qual foi o resultado dessas manifestações? Muitos estudiosos, historiadores falam que foi como a obra de Shakespeare, algumas mudanças em decorrência disso. A primeira delas, nós podemos dizer, foi com o próprio Jean-Luc Godard. A sua maneira de entender o papel do cinema e das artes na sociedade mudou completamente. Inclusive, ele rompe com alguns dos seus amigos. Com Truffaut, um grande amigo seu, um diretor de cinema. O próprio Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, tantos filósofos participaram dessas manifestações. Sartre, em um dos dias dessa manifestação, reunido com os estudantes franceses, faz essa colocação: existe algo que surgiu de vocês que assombra, que transforma, que renega tudo que fez a nossa sociedade ser o que ela é. Trata-se do que eu chamaria de expansão do campo possível. Não renunciem a isso. O que mais podemos falar de resultado dessa revolução de maio de 1968? A relação entre as pessoas com o Estado, a política e o trabalho foi posta em prova sobre a força daquele maio de 1968. O sonho de que a vida pode ser diferente e que essa mudança há de ser conquistada pelas mãos das pessoas ficou marcado, cravado como uma tatuagem na mente, na memória e no inconsciente coletivo. Esse desejo de que nós podemos sim nos unir e modificar a sociedade. Eu convido você a conhecer esse livro e se aprofundar
na história de maio de 1968. Conhecer os filmes de Godard e, acima de tudo, conhecer o que foi maio de 1968. Até o nosso próximo programa. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.